Muito bom. Estamos começando aqui mais um Saúde Integral e hoje nosso bate-papo aqui é com o Dr. Afonso. Eu quero primeiramente agradecer a presença dele. E ele não está aqui muito perto, não, está lá no Canadá e graciosamente aceitou o convite. Eu queria que ele se apresentasse, também a ida dele aí para o Canadá, explicasse tudo e depois a gente começa com algumas perguntas. Obrigado, pastor. Alegria estar aqui, né? Tá aqui no Canadá, mas está aqui também com o pastor Jailson. Então, minha história com esse assunto de saúde começou em 2000, né? Então tem 20 anos. Eu fiquei 3 anos durante meu ensino médio, na época segundo grau, meio ensino médio, orando, pedindo para Deus discernimento sobre qual profissão eu iria estudar, né, fazer faculdade, porque eu tinha muita vontade de ir para o seminário teológico e estudar teologia, pastorear a igreja. Mas na época nós entendemos assim, entre eu e minha família, de que eu iria primeiro ter uma profissão fora do pastorado. E aí eu pensava muito em missão transcultural, missão internacional na África, né? E aí, quando eu pensava em África, eu achava que só precisava de médico. E hoje, conhecendo a realidade de Angola, Moçambique, a gente sabe que precisa de tudo em todo lugar, né? Assim, igual o Brasil, precisa de médico, mas precisa de pastor, precisa de agrônomo. Mas foi assim que eu entrei na medicina, pensando na necessidade, pensando na missão na África. Aí eu fiz medicina na UFG, lá eu conheci minha esposa, dentro de um grupo de estudo bíblico ligado à Aliança Bíblica Universitária. Aí fiz residência em pediatria, porque eu queria uma medicina bem integral, então tem tudo a ver com esse assunto do pastor, de saúde integral. E aí pratiquei pediatria, depois da residência eu fui convidado para fazer mestrado em educação médica, educação em saúde. E aí, nesse mestrado, eu descobri a medicina de família, que eu não sabia que existia medicina de família. Aí, continuei a pesquisa sobre medicina de família no Brasil, no doutorado. Comecei a residência em medicina de família, em Anápolis, na Univangélica. E durante a residência, ouvindo as famílias, ouvindo sobre a saúde das pessoas, aquele chamado pastoral foi pegando fogo. Eu pensei assim, esse povo realmente precisa de médico, precisa de cuidado integral, e esse cuidado integral inclui o cuidado pastoral da alma, do espírito. Eu preciso de pregar o evangelho para elas, eu preciso de tempo, e médico do SUS tem que consultar em 5 minutos e cuidar de tudo. E aí foi por isso que a gente veio para o Canadá, para eu estudar teologia aqui dentro da universidade. O seminário ele está localizado dentro da segunda maior universidade do Canadá, que é a Universidade de British Columbia, e o chamado desse seminário é esse diálogo entre teologia e o mundo contemporâneo, os desafios contemporâneos, né? Então eles dizem lá que eles querem ser engajados, compassivos e reflexivos. Assim, então essa teologia prática, né? Essa teologia que dialoga muito com os problemas contemporâneos, é claro que sempre antenada e ancorada nas tradições, mas eu estou muito feliz de estar aqui. Muito bom. Obrigado pela sua disposição de participar conosco, nos sentimos honrados. Nosso bate-papo aqui hoje vai girar um pouco nessa área de saúde do homem, né? Já convidei o Afonso, o doutor Afonso, para estar conosco algumas vezes, já falou com os homens lá na igreja, foi um tempo muito jóia e eu queria que a gente repetisse esse tempo aqui e que ficasse gravado, né? Tudo que você falar vai ser usado a seu favor. Estamos aí. Doutor Afonso, quando eu falo assim, saúde do homem, o que é que vem à sua mente, ao seu coração? O que é importante? Fala assim, a saúde do homem para um médico, o que ele já imagina e tudo? Primeira coisa que vem à mente assim rápido é o Novembro Azul, né? Então o senhor tá de azul aí,
Tá bem vestido para o tema. Olha aí. Novembro Azul. Então, a gente pensa logo naquela campanha anual sobre prevenção ao câncer de próstata, né? É o pensamento imediato. Só que é aí que está, e a gente tem discutido isso muito no meio acadêmico, universitário, que essa conversa de Novembro Azul e câncer de próstata é um perigo, porque a força-tarefa de prevenção, né, dos Estados Unidos, que é um órgão governamental, né, que declara ser isento de conflito de interesse da indústria farmacêutica, ela diz que essa triagem do câncer de próstata, ela causa mais morte do que vida. Então, isso é algo que a gente tem discutido. Todo novembro, às vezes, muitos meios de comunicação até têm trazido a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Existe um movimento mundial chamado Escolha Sabiamente. Porque sempre que a gente pensa em saúde, a gente já pensa em check-up, né? Naquela lista de exames. E hoje já se sabe que fazer exame desnecessário pode aumentar a mortalidade. Como que eles justificam isso? O câncer de próstata, a maioria das vezes, ele é insidioso, ou seja, ele tem um comportamento não agressivo. E aí, quando você, para um homem de 50, 60 anos, você detecta o câncer de próstata, esse câncer ia durar 30 anos. Ele não ia matar esse homem, ele ia morrer de outras coisas, muito provavelmente, né? Assim, aí você detecta ele, aí depois que você detecta, você não pode ficar sem agir. Aí você tem que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia pode gerar incontinência, impotência, mas muito pior do que isso é a hemorragia, a infecção generalizada, a septicemia. Então, eles calcularam populações que se faz o rastreio, que faz o exame de próstata em todo homem acima de 40, ou 50, ou 60 anos, e populações que não fazem. Na população que não faz, morria menos homem. Então, para começar, então só para começar essa conversa, eu já queria entrar polemizando, mas assim, é para a gente... a gente está estudando na família o livro de Provérbios, né, e essa questão da diligência, da prudência. E a medicina, às vezes, a gente pode analisar de uma forma muito simples, né? Em tempos de pandemia, aí, cada um vai dando um conselho, faz esse exame, toma esse remédio. E a gente tem que pensar que, se não for feito baseado em evidências, pode fazer mais mal do que bem, né? Assim, isso é importante. Então, para mim, pastor, depois que eu descobri essas coisas, eu comecei a entender que saúde do homem vai muito além da prevenção ao câncer de próstata. Primeiro, porque prevenção ao câncer de próstata em homem assintomático não é recomendado. Então, lá pelo governo americano, nem pela Sociedade de Medicina de Família, nem por várias sociedades europeias e americanas aí de medicina de família. Mas a segunda coisa é porque o homem sofre de outras coisas da saúde, né? E aí a gente pode pensar, então, assim, do que o homem sofre? Ele sofre basicamente de 3 coisas, né? Depende da idade. Quando ele é jovem, a principal causa de morte são as causas externas, as causas violentas, com destaque para violência no trânsito. Na meia-idade, entre 40 e 60 anos, a principal causa de morte vai passando a ser a causa cardiovascular. AVC, infarto, que está diretamente relacionado à hipertensão, diabetes, e também está diretamente relacionado a hábitos de vida, né? Hábitos saudáveis ou não. E depois dos 60, essa curva das mortes por doença cardiovascular vai chegando perto das neoplasias, dos cânceres, né? Assim, mas, mesmo assim, as doenças cardiovasculares estão na frente. Então, saúde do homem são essas 3 coisas, mas isso aí é quando a gente olha para a superfície, porque abaixo disso, eu acho que tem um problema que é mais profundo, que é a questão dos transtornos mentais dos homens. Assim. Eu acho que estão... Acho não. Eles estão totalmente relacionados a essas causas. Então, a violência no trânsito tem a ver
com sofrimento mental e com transtorno mental do homem. O homem não sofre mais acidente no trânsito porque ele não tem sorte. Não é isso. Ele tem um comportamento de risco, né? Ele sofre de AVC e de infarto não é porque ele não tem sorte. É porque ele tem um comportamento de risco. E isso tem a ver com a saúde comportamental, mental dele. E o câncer tem muita relação também com hábitos de vida. Então, a gente podia... São coisas que a gente pode conversar mais hoje também. Eu noto, assim, essa é uma visão superficial, e você vai confirmar isso para nós ou não. O homem, ele é mais, não sei se é medroso ou relaxado em termos de saúde. Para ele ir no médico, fazer o check-up, fazer exame, ele vai com a mulher do lado. Verdade. Por que será que isso acontece? É isso mesmo? A mulher parece que é mais cuidadosa, né? Pastor, muito obrigado. A gente está falando de comportamento de risco e é muito curioso. Quando o senhor traz essa pauta de saúde do homem, ela é meio caixa de Pandora, aquela caixa preta de avião que ninguém sabe. Nem quem mexe com saúde sabe. Porque o Tratado de Medicina de Família fala isso. Que nem nós, médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, a gente não sabe, nem os gestores de saúde sabem. Exatamente por isso. Porque a gente só sabe à medida que a gente conhece. E o paciente homem a gente não conhece, porque ele não vai. então, os problemas de saúde do homem nos desafiam tanto os gestores de saúde quanto os profissionais do homem. E lá no Tratado de Medicina de Família tem uma frase muito interessante que diz assim que os homens eles têm um senso de indestrutibilidade, de superpoder, de que eles acham que eles nunca vão sofrer nada e eles não podem se fragilizar. É muito estranho isso, mas é muito real. A gente às vezes pode até pensar que seria viagem, mas se a gente for pensar então nesses comportamentos de risco, por exemplo, no trânsito, por que os homens correm tanto? Porque eles acham que nunca vão acontecer, né? O acidente. Por que eles comem tanto, bebem tanto e são tão negligentes com a atividade física? Eles acham que nunca vão ter infarto, né? E por que eles não vão no médico? Porque eles acham que não vão ficar doentes. E aí a gente vê em todas as faixas etárias homens morrendo mais do que mulheres, né? Assim, curiosamente, até o recém-nascido homem ele morre mais do que a recém-nascida mulher. Ser neném, sexo masculino é fator de risco na neonatologia, na pediatria de recém-nascido. Então Mas logo depois tem é um genético. problema aí, porque a mulher ela vive mais e ela aposenta mais cedo. Aí, ó. Sim, ela morre menos, né? Ela morre menos, é boa. Essa questão até da aposentadoria aí é uma boa pauta, né? Assim, a gente pode até correr o risco de polemizar, mas assim, algumas lutas, até mulheres que lutam por igualdade, acham que essa desigualdade na idade de aposentar reforça desigualdades, né? Assim, já outros dizem que, infelizmente, tem que ser assim porque ela é sobrecarregada, né? Então, mas o homem é exatamente isso que o senhor falou, assim, ele fica mais doente porque ele previne menos, ele pega menos orientação. E aí eu queria reforçar, pastor, assim, ir ao médico é muito importante, assim, ter um médico de família, né? Aqui no Canadá é fantástico, porque todo mundo aqui não acessa o especialista. Tem um médico seu, de família. No Reino Unido também, né? Assim, e no Brasil era para ser assim, mas existe aí muita luta de classe. Assim, eu não acho que a luta de classe explica tudo, mas a classe dos super especialistas não tem ajudado.
a valorizar esse médico de família. Mas eu queria, né, esse bate-papo nosso, tentar encorajar as pessoas a terem um médico geral. Como no Brasil tem pouquíssimo médico de família, você pode procurar um geriatra. A partir dos 60 anos é ótimo, mas eu lembro uma professora na geriatria do UFG fala que a partir dos 20 você pode ir, porque o geriatra ele cuida dessa prevenção, né? Assim, é claro que é caro, mas se você está depois dos 40, não sabe que médico procurar, o geriatra é perfeito, né? Mas o médico de família ainda é melhor, mas como são poucos, então se você não tiver acesso a um, né, então procure um geriatra, ou um clínico que seja bem geral, né, aquele cardiologista clássico que sabe cuidar de tudo. Precisa muito de ter esse médico para chamar de seu, né? Assim, mas além disso tem que ter prevenção, tem que fazer atividade física, tem que ter alimentação saudável, né? Vou procurar um geriatra, mas não vou deixar minha esposa ficar sabendo, não, porque senão vai ser, nem meus filhos, vai ser um estresse. Deixa eu te perguntar, você falar uma coisa aqui. Nós, no encontro que nós tivemos lá dos homens, Sim. eu achei bacana a dinâmica que você fez, que você perguntou para eles como manter a saúde física, o que você tem que fazer. Aí todo mundo foi falando, controlar a pressão, atividade física, alimentação, não beber, não fumar, Aí depois você falou assim, pronto, eu vou embora, porque vocês já sabem tudo. Já sabe. A luta aí é teoria e prática, né? Então eu Isso mesmo. sei, mas eu não faço. Sim, sim, sim. Como é que você poderia orientar? Porque a gente sabe. Sim, sim, sim. Pastor, existe um método que os médicos de família trabalham que chama de entrevista motivacional. Que a primeira coisa, existe uma fase do comportamento de risco em saúde é que a pessoa nem apertou estar indo para o caminho da morte, né? Comendo muita coisa processada, porque assim, vamos resumir aqui, o que é alimentação saudável? É comer menos sal, menos açúcar, menos gordura, né? E o açúcar você pode pôr massa aí. Então, é comer mais fruta, verdura e menos coisa processada. Menos sal, menos açúcar, menos gordura, menos massa. E aí, tem gente que nem parou para pensar nisso, né? Aí, nesse caso, a gente precisa de falar, olha, então coma mais frutas, verduras e faça atividade física pelo menos meia hora por dia. Mas é igualzinho o senhor falou, a maioria já sabe dessas coisas. E aí, o que o médico de família precisa de fazer? E eu gostaria de fazer nessa dinâmica nossa, é entender o porquê que a gente não faz. É a questão da motivação. Aí tem muito a ver até com a psicologia, né? Que você sabe muito. Então, assim, que é aquilo que a gente até tem visto, assim, alguns pastores trabalharem, que não adianta a gente pensar em comportamentos, tem que pensar no coração. Pensar na raiz do problema. Então, muito dos comportamentos de risco tem a ver com as emoções do homem. Assim. Por que as mulheres... Vamos olhar para as mulheres e entender por que elas se cuidam tanto. E aí a gente vai entender que elas não se cuidam não é só porque elas têm medo de morrer. Elas não se cuidam não é porque elas querem ficar bonitas só. Claro que são motivações, mas a mulher, ela especialmente se cuida porque ela sempre está cuidando de alguém. Então, uma mãe, ela se cuida porque ela quer estar bem para os filhos, né? Uma filha se cuida porque ela quer estar bem para cuidar dos pais idosos. E, infelizmente, assim, eu não queria polemizar, mas já estou polemizando. Assim, a falta de autocuidado do homem tem a ver com o nosso egoísmo, sabe? A gente corre tanto no trânsito porque a gente, é igual aquelas campanhas do Detran, a gente não lembra que tem alguém esperando a gente em casa, né? A gente não come direito porque a gente não pensa que se a gente comer mal, a gente vai morrer e vai deixar uma família sem alguém para ajudar com as finanças, sem alguém para ajudar emocionalmente, sem alguém para pastorear. Então,
é o nosso egoísmo, assim, é a nossa ansiedade, né? O nosso senso. E aí, de novo, eu cito o Tratado de Medicina de Família, esse senso de onipotência que o homem tem, esse senso de Deus, assim, de indestrutibilidade. Então, a gente, infelizmente, o médico ele vai ter que confrontar isso, falar assim, você está fazendo todo esse comportamento seu é porque você não está nem aí para ninguém. Aí ele vai brigar com a gente, o paciente vai brigar, falar, não, doutor, eu amo minha família. Aí eu vou lembrar do John Stott, assim, de um pastor anglicano que uma vez, mentoreando um pastor brasileiro, o Ziel Machado, que era o líder da BU aqui no Brasil, ele olhou para o Ziel antes do Ziel correr maratona. E o Ziel era obeso, mórbido, muito gordo. E aí ele falou assim para o Ziel, e tem até um podcast, isso não é segredo, né? Ele falou assim, Ziel, você está me decepcionando, eu não posso confiar em você. Aí o Ziel assustou e falou assim, mas por que, pastor? Né? Porque John, sei lá o nome que ele chamava, mas ele falou assim, se você não está cuidando de você, como é que eu posso deixar você cuidar de alguém? Né? Assim. E aí, a partir desse dia, Foi ele assim começou a correr. o inglês, né? Bem... Exato. Fazer maratona. Então, aí o Zé Machado começou a ser um maratonista, não só pensando nele mesmo, no ego, na autoestima, mas pensando no ministério. Então, eu acho que é isso, sabe, pastor? A gente precisa de se cuidar pensando no chamado que Deus tem para a nossa vida, né? De cuidado, de serviço. Há uns 20 anos atrás, eu fui no médico fazer lá o check-up e tudo, fiz, né? Um cardiologista. Aí ele falou assim, você faz atividade física? Eu falei, faço. O que você faz? Falei, eu jogo bola umas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e tal. Aí ele falou assim, é melhor você não jogar. Eu falei, como assim? Não, é muito perigoso isso. Aí ele pegou na minha ficha assim, Afonso, e colocou sedentário. Ele colocou essa palavra. Aí eu falei assim, não, doutor, tá errado isso aí que você escreveu aí, sedentário. Eu não sou sedentário. Você é. Mas eu jogo bola. Para de jogar. Melhor não jogar. Eu saí daquela clínica lá, mas irado. Sabe o que eu fiz? Há 20 anos atrás, comecei a caminhar. Massa, Nunca mais parei. Eu faço pelo menos umas 4, 5 vezes por semana minha caminhada. E aí eu vi uma frase uma vez de um médico inglês, também gostei muito, ele dizia assim, quem não arruma tempo para fazer atividade física, vai ter que arrumar tempo para ficar doente. Ah, eu gostei. Falei, nossa. É isso mesmo. É isso mesmo. Não é essa a justificativa? Não tenho tempo. Exato, exato. Perfeito. Essa justificativa, pastor, é perfeita, porque é aí que está, assim, a atividade física, ela não é um lazer, ela é um remédio. Então, o ano passado, quando eu ia para a academia da UNA, eu falava assim, olha, eu estou indo para minha terapia, né? Eu estou indo cuidar da minha coluna, eu estou indo cuidar até do meu sono, do meu apetite, porque a atividade física, ela reduz a ansiedade, ela aumenta o humor. Então, por exemplo, a ansiedade e a depressão, que são tão comuns, a primeira abordagem é a atividade física. Além disso, ela diminui o apetite, ela modula o apetite. Então, assim, atividade física é um remédio. A gente precisa de olhar igualzinho o senhor olhou, assim, igualzinho esse médico inglês falou. É o nosso remédio diário, assim. Tem que ser diário, né? Tem que ser. Você Senão falou uma coisa complicado. aí interessante. A atividade física reduz o apetite? Sim. Olha, eu nunca ouvi isso. Pastor, hoje em dia já está se discutindo que obesidade não é assunto de endocrinologista, mas é de psiquiatra. Sabe, assim, por quê? Porque a obesidade está relacionada à compulsão alimentar. E a compulsão é um comportamento ansioso, é um transtorno, né, obsessivo, compulsivo, um transtorno de ansiedade. E na linha de base, antes de pensar em terapia e medicação, a primeira coisa para se tratar uma ansiedade é aumentar os vínculos afetivos e aumentar a atividade física. Então, existe um manual de tratamento de ansiedade e depressão da Prefeitura do Rio que trabalha em níveis.
o primeiro nível de tratamento da ansiedade e depressão, quando é um quadro mais leve, é atividade física e rede de apoio, aumentar os vínculos, né? Então, assim, essa dificuldade que a gente tem de modular o apetite, isso eu li nesse manual, nessa questão da ansiedade, a pessoa come para acalmar. Quantas vezes isso acontece, né? Assim, e aí, quando a gente faz atividade física, aquele grau de tensão e irritabilidade diminui e você olha para a comida sem essa relação de estar se pagando. Tipo assim, eu vou me pagar, eu vou me acalmar aqui. E o comer vira mais um desfrute do que um alívio de tensão, sabe? Assim, é fantástico. E aí, eu já experimentei isso na pele e um monte de gente que eu conheço que faz atividade física fala isso. Olha, quando eu comecei a fazer atividade física, meu apetite melhorou, diminuiu. Né? Por quê? Porque parte daquela gula era ansiedade. Né? Então, é isso aí. Muito interessante, muito joia. Você já Muito bom. experimentou isso na pele e no estômago? Sim. No Muito estômago legal. e na pele dos amigos, né? Muitos Que amigos já legal. falaram. Sim. Tá bom. Doutor Afonso, nós vamos mais uns minutinhos aqui, uns 3, 4 minutinhos para a gente ir fechando. A saúde espiritual do homem. O que você poderia falar sobre isso? Você está aí no Canadá, foi estudar teologia. O homem, então, é mais do que corpo, tem uma alma, tem um espírito. E como é que é? O pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. Então, tem uma eternidade aí na frente. Enquanto nós não estamos na eternidade lá, a gente está na eternidade daqui. Sim, é o já, sim, ainda não. sim. O que você fala sobre saúde espiritual? Sim. Então, o que nós cremos, né, pastor, é que a nossa espiritualidade tem tudo a ver com a materialidade, assim. Então, né, esse homem que fez pelo menos eu ouvi essa frase dele, o John Stott, né, fala do já e ainda não. Ele fala que a criação de Deus revela que o Deus transcendente, esse Deus que é espírito, ele tinha interesse num jardim, no mundo natural, né? Então é maravilhoso. Mas essa revelação, esse compromisso de Deus com o mundo físico encontrou seu apogeu, seu clímax, né, em Cristo, quando o Verbo se fez carne. Então, assim, eu creio, pastor, que a gente só vai encontrar, e isso está atestado pela Organização Mundial de Saúde na década de 80, que a saúde já não é mais biopsicossocial e cultural. Ela é espiritual também. Então, no mundo científico, quando a gente vai estudar bem-estar, pergunta-se como que a pessoa se relaciona com a religião. Se a religião, para ela, melhora, diminui a culpa que ela tem, se ela consegue ter comunidade por causa da fé dela. E aí, lá na União Evangélica, a gente aprendeu a ver que a abordagem espiritual é essencial para se ter saúde. E aí a gente fazia 4 perguntas, eu queria terminar com isso. Assim, qual que é a fé? Era um fica. Qual que é a fé que a gente carrega em nós? E essa fé lá nesse questionário é qual é o sentido da vida para nós? E aí nós, cristãos, entendemos que o sentido da vida é que lá em Colossenses diz que todas as coisas se converjam em Cristo, né? Então, Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe fé sem Cristo, assim. Existem fés, mas a fé do Deus Criador foi revelada, assim, né? A confiança em Deus se dá por causa do amor de Cristo. Então, eu gostaria de encorajar as pessoas a crerem em Cristo. E aí a pergunta depois é do I. Qual a importância dessa fé para a nossa vida? Ela não importa só no domingo. Ela importa na forma com que a gente dirige, com que a gente come, com que a gente faz atividade física, na forma com que a gente pensa a nossa saúde,
porque a gente pensa na glória de Deus e no chamado de Deus, né? E aí, depois de entender o sentido da vida em Cristo, a importância disso para a nossa saúde integral, a pergunta que o médico precisa fazer é se essa fé e essa importância reflete em comunidade. Não existe saúde integral sem comunidade. Não existe vida cristã sem o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E, por último, qual que é a abordagem que o profissional de saúde pode fazer? É isso que a gente pergunta para os pacientes, né? Quando aborda espiritualidade. Qual a sua fé? Qual a importância disso? Qual a sua comunidade de fé? E qual a abordagem? Então, a partir do momento que a gente tem uma fé, a gente entende que essa fé afeta a nossa integralidade. A gente tem uma comunidade, a gente precisa de ir para a ação. Então, a gente fica nesses 4 aí. Então, a nossa fé, a nossa integração, o nosso ser integral, a nossa comunidade tem que ser uma comunidade missional. Então, eu acredito nisso, né? E eu queria encorajar vocês nisso. Legal. Quando você falava aí de fé, espiritualidade, medicina, lembrei aqui que Lucas era médico. E ele que relatou lá o evangelho, né? Não é bacana demais? Lindo demais. Tem um médico lá que fala, e ele tem uma linguagem bem interessante ali nas coisas que ele especifica com mais autoridade, né? Com mais conhecimento. Bacana demais. Obrigado. Doutor Afonso, muito obrigado pela participação. Fomos muito abençoados. Obrigado, pastor Jair. Eu sinto muito em casa. Né? É engraçado isso. Assim, muito obrigado mesmo. Quanto que não é virtual, né? O Paulo Júnior ensina que os nossos encontros, mesmo através da tecnologia, são presenciais. E é muito bom. Mesmo de longe, ver que o Senhor está presente na minha vida, na vida dos irmãos que o Senhor está abençoando. E eu fico grato de estar presente aí também no Brasil, através da tecnologia. Muito obrigado. Muito bom.